Vamos mais um cafezinho da tarde, cafezinho da maldade. Hoje a gente vai falar de sociedade do desempenho. Que raio é isso? Bom, sociedade do desempenho é um termo que eu li no livro A Sociedade do Cansaço. A Sociedade do Cansaço é um livreto bem pequenininho mesmo, assim, tipo, você lê tipo, em uma sentada, são, sei lá, não é nem 50 páginas, duvidar. Do Byung-Chul Han. É um filósofo, né? E aí a galera critica muito a filosofia dele, porque fala que é muito superficial. Eu acho que é aquela. Assim, talvez seja, assim, mas é aquela coisa, né? É um choque de cultura, né? Que nem quando eu li Ailton Krenak, né? O Ailton Krenak, eu acho o Ailton Krenak mais robusto que ele, né? Melhor, assim, tipo, que ele. E o Ailton Krenak fala da mesma coisa, assim, né? E o Ailton Krenak tem um negócio chamado A Vida Não É Útil, né? E que pode ser o tema desse vídeo, né? E assim, já vou dar um aviso aqui, galera, assim, talvez eu vou tocar um pouco de saúde mental aqui. Se você tem problema com saúde mental, procura ajuda profissional, tá? É muito importante isso. Não se deixe basear por YouTube. Vai procurar vai procurar o SUS. O SUS tem aí, procura um psicólogo, um psiquiatra. Se você tem algum problema que sentir, deixa de ser funcional, procura ajuda profissional. Não confia em youtuber, tá? Tipo, nem em mim, que eu já ensino pros outros, principalmente naqueles que botam vídeo aí dizendo que conhece a verdade, tá? Não confia nesses caras, procura uma ajuda profissional. Então, assim, voltando aqui, né? O Ailton Krenak, ele tem uma. E muito. Esse conceito da vida não é útil eu achei muito interessante. Assim, não é um conceito, é uma crítica, né? A vida não é útil, que vai um pouco com a sociedade do desempenho. A sociedade do desempenho é meio que seria tipo: olha, a gente faz tudo para ter melhor desempenho, mas melhor desempenho com o quê, cara? Com o quê? Tipo, isso vai um pouco do que, que eu tava falando ontem, do vida além do trabalho, né? Porque se a nossa vida é inteira pensada no trabalho, nas questões de trabalho, a gente está sempre pensando em desempenho do trabalho. E aí eu vou lembrar o principal cara que eu falo aqui, que é o Jack Zelu. O Jack Zelu, ele tem uma frase fabulosa no livro dele, o principal livro dele chama The Technological Society, que ele fala o quê? Tudo que a técnica toca vira máquina. E a nossa vida virou máquina. Por quê? A nossa vida ela é repleta de técnicas para fazer o quê? Para fazer a gente se encaixar nesse mundo moderno de capitalista, de produção, né? Então, assim, tudo que é a nossa vida é feito para encaixar a gente nessa sociedade de produção capitalista, né? E aí vem o Krenak ali, de uma sociedade que, tipo, é totalmente não baseada na cultura ocidental e diz assim, gente, vocês estão falando de utilidade, de querer ter um propósito de vida. Cara, a vida não é útil. A vida não é útil, né? Nesse sentido de que não vale a pena viver. É no sentido de que vale muito a pena viver. Mas o que vocês estão vivendo aí da sociedade de desempenho, por isso que eu acho que ali o Krenak dialoga muito com. Não dialoga assim que ele fala diretamente com o Byung-Chul Han. O Krenak, quando você lê, ele fala. Simplesmente assim, você vê que ele dialoga com a nossa sociedade e com os antepassados dele, né? Ele é muito ligado aos antepassados dele, aos indígenas, né? E eu acho muito útil, assim porque assim, a gente vive num país indígena, galera. Você sabe, tudo isso aqui era terra indígena, né? Tipo, eu acho maravilhosa aquela metáfora que dos filmes de terror americano, que o negócio é mal assombrado porque é baseado num cemitério indígena. Porque, basicamente, os países da América são construídos em cima de cemitérios indígenas. A gente matou eles e construiu nosso país. Assim, é uma metáfora muito boa dos filmes de terror, né? Que os nossos dilemas, tudo que acontece de ruim, é por causa que a gente nunca faz as pazes com esse antepassado, de certa forma é um antepassado nosso, esse passado nosso, né? Tipo, a gente ter essa história, né? Mas voltando aqui a vida não é útil, né? A gente tenta se encaixar nessa sociedade que é a cidade do espetáculo não, que é a cidade da performance, né? Você tem um modo de produção capitalista ali que está tentando entregar a produção, assim, entregar a produção apesar das pessoas, né? Entregar a produção apesar de tudo, assim. As nossas cidades, né, são construídas para se integrar a um modo de vida capitalista. Então, por exemplo, quando o carro virou
o meio de transporte padrão no mundo, as cidades mudaram, as comunidades foram destruídas, né? Eu lembro muito de um professor de história, né? Que ele contou do mestrado dele, se não me engano. Isso quando eu morava em Três, né? Que ele foi falar de uma cidade lá, Cocal de alguma coisa lá no interior do Piauí. E ele meio que foi contar uma história lá, era a história da igreja, né? Tipo, ele foi investigar a história da igreja. E aí, assim, ele basicamente, ele me contou uma coisa que eu acho que me marcou muito, tanto que eu lembro até hoje, né? Que a igreja ela era virada para a praça, né? E aí aconteceu, teve uma enchente lá, a igreja foi destruída, e quando refizeram ela, viraram ela para a estrada, né? O fundo dela dava para a praça, eles meio que eles giraram ela, né? E aí ele usou aquilo ali como uma chave interpretativa do mestrado dele, né? De como a sociedade daquela cidade, ela saiu da vida comunitária e ela foi viver em função da estrada, que era uma estrada de passagem, né? Então, toda vez que eles iam vender as coisas, eles vendiam nas estradas. Então, muita da economia da cidade também, que dependia, sei lá, do coco, né? Cocal, né? Coco babaçu, a gente tá falando de coco babaçu, né? Que aí tem outras questões gigantescas, assim, que vai de cidade de consumo também, né? Por exemplo, uma das coisas mais tristes que eu já vi naquele negócio do Jacan, que é o programa do Jacan, né? Era quando teve um cara da Bahia. Aí o cara vai e bate assim, não, porque a comida tem que ter gosto de óleo. E aí, aí o Jacan até perguntava, pô, mas é o óleo de soja com cebola e aquilo me marcou muito, porque assim, tipo, a comida do Nordeste, ela não tem gosto de óleo de soja. É óbvio, galera. O Nordeste é uma planta da regiões. A soja é uma planta das regiões frias da China. O óleo que a gente usava na nossa comida era o óleo de coco babaçu, né, lá no Piauí, né? Então, se eu como um negócio de óleo com óleo de coco babaçu, com azeite de coco babaçu, que lembra muito o azeite de coco aí, que é o óleo de coco, eu vou lembrar desse Nordeste pré-histórico aí que era o Nordeste que eu ia minha avó, né? Mas assim, eu tô viajando um monte, né? Pra mostrar o quê? Como a nossa vida mudou, a nossa culinária mudou. E aí, caso você não saiba, a culinária faz parte da vida, faz parte da cultura, faz parte de tudo. Então, falar disso é falar de tecnologia, falar de culinária, falar de tecnologia. Culinária é uma das coisas que mais tem tecnologia no mundo, assim, tipo, as tecnologias mais antigas, os processos industriais mais antigos, né? Existia indústria no Irã em 10 mil anos atrás. Tipo, existia o vinho, era uma indústria, o trigo era outra indústria, né? Como existia aqui do milho na América do Sul, né? Então, assim, a nossa vida foi moldada a essa sociedade de produção e ela tá ligada a essas coisas de produção. Aí todo mundo fala assim, não, tem que ter uma utilidade, você tem que contar o propósito da vida, blá, blá. Cara, vai curtir sua vida, velho. Tipo, isso é uma coisa muito de gente privilegiada, né? Que eu tô falando agora, né? Mas assim, tipo, se você tem. Assim, eu gostaria que tivesse uma sociedade que desse valor às pessoas que não estão ligadas a esse modo de produção. Mas infelizmente não tem hoje, né? Tanto que assim, se você sai desse modo de produção, existem maneiras de sair desse modo de produção e existem maneiras de você abstrair ele, né? Então, assim, eu tento não considerar a minha felicidade no consumir coisas, né? Então, assim, o meu consumo maior é livros, galera. Então, assim, livros tá aqui, eu acabei construindo um apartamento, eu acabei reformando um apartamento para ficar confortável. Mas, por exemplo, não sei se a galera já percebeu que eu não sou viciado em gadgets, tipo, não tenho relógio até tenho, que eu ganhei 2 relógios, né? Mas essa galera que vive mostrando os eletrônicos, não sei o quê. Não, cara, pô, isso aí só aumenta a ansiedade. Não quero estar assim, hiperplugado, ou sei lá, porque, cara, não, com isso aqui eu consigo ser mais produtivo. Pra quê, cara? Pra que você quer ser mais produtivo? Seu trabalho necessita nisso, tipo, e detalhe, se o seu trabalho precisa, o quanto de estresse você paga? Eu vi muitos debates nesses últimos dias aí sobre assim, não, tem gente que ganha mais, mas não consegue aproveitar aquilo que ganha. Porque não consegue ter qualidade de vida, né? Então assim, você tem que sempre. Isso é uma coisa muito de gente privilegiada, né? Porque assim, infelizmente, é isso que eu tô falando, infelizmente no Brasil, se criou a mentalidade de que
Para você ganhar muito, você tem que vender a sua qualidade de vida. Você tem que vender seu tempo, né? O que tá errado, assim. A gente deveria ter uma sociedade que ela dá potencial às pessoas terem seu tempo, apesar do trabalho. Então, o trabalho ele tinha que ser limitado a uma caixinha ali. Falar assim, ó, isso aqui a gente precisa para se manter. Né? E muito do que o Elu fala, assim, tipo, no Cidade Tecnológica, ou não, minto. O Lewis Mumford, no livro The Techniques in Civilization, acho que é. Eu vou deixar o link pro livro aqui, né? Que, assim, o homem moderno, ele é muito controlado pelo relógio. O homem moderno, o homem contemporâneo também, ele é muito controlado pelo relógio, né? E o trabalho ocupa uma vida central. Eu acho que ele fala isso, não sei. E o trabalho ocupa uma vida central na vida do homem contemporâneo, né? Moderno e contemporâneo. Né? Enquanto se você fosse pegar o homem medieval, não, né? Ele não era centrado no relógio, né? Então ali ele cita alguns casos, era bem provável que você fosse comprar ali chegasse na Idade Média, você fosse comprar um sapato, você fosse precisar de um sapato novo, você ia precisar do artesão que faz o sapato. Aí se você fosse bater na casa dele, tipo, umas 10 da manhã, ele tava dormindo, ou se fosse bater 3 da tarde, ele tava dormindo. Por quê? Porque uma coisa uma ideia que a gente tem hoje, assim, que é bizarra, pensar que isso é muito recente, é a ideia de que tem hora para dormir, né? Não, a gente dorme à noite, né? Tipo, eu sou um caso assim, porque eu funciono à noite, né? A minha esposa funciona de dia, né? Então ela dorme muito cedo, meus filhos, cada um puxou para um, né? Meu menino aí dorme muito cedo, minha menina não, ela dorme mais tarde, né? E cada um tem o seu horário, e as pessoas respeitavam o seu horário em toda a história da humanidade, até, sei lá, 1600. Tipo, é uma coisa que é bizarra, né? Mas voltando aqui à Sociedade da Performance. Então a gente resumindo aqui, tentando resumir, né? Assim, tento sempre resumir no meu cafezinho, né? A gente tem essa ideia de que a gente tem que ser sempre mais performático, mas quando a gente tem essa ideia de que tem que ser performático, a gente tem um ideal de vida que ela tá ligado à cidade de consumo, né? Então, assim, eu preciso trabalhar mais para consumir mais itens tecnológicos ou para consumir mais coisas. Tipo, eu preciso ter um carro bom, assim. Quantas pessoas eu conheço que tem carros maravilhosos aí que custam, sei lá, 300, 400 mil e não tem um apartamento? Assim, é engraçado que morar em apartamento é uma coisa que a gente acaba sabendo isso, porque a gente sabe a lista de proprietários pela lista de votantes na reunião de síndico, né? E aí a gente sabe, pô, o cara sei lá, do apartamento tal tem um carro que custa 300 mil e não tem um apartamento, mora de aluguel, né? E não gera comentário, a gente só sabe, né? Mas assim, o cara vive para consumir aqueles carros porque ele acha que dali vai satisfazer as necessidades psicológicas deles. Não, cara, ele tem que se libertar das necessidades psicológicas, né? Tá virando moda aqui no Brasil, não sei pra quem mora fora, sabe? Que, tipo, esses carros americanos cada vez maiores, né? Assim, a gente vê, assim, essas RAM, acho que chama, né? Esses carros cada vez maiores, cada vez maiores, cada vez maiores. A gente olha assim, né? Eu e minha esposa, a gente tem uma piada, né? Que quando passa um carro desse, a gente fala, ó o PP, pinto pequeno, né? Porque, assim, tipo, é óbvio pra galera que quando o cara vai querer comprar uma coisa cada vez maior, cada vez maior, pra cada vez maior, ele tá tentando compensar uma necessidade emocional dele. Tipo, cara, qualquer. É tão óbvio. Assim, caso você não tenha percebido que isso é óbvio, assim, que se você fica mostrando os seus carros por aí, cara, tipo, assim, pra quem tem uma cabeça saudável ali, já fez terapia e já se encontrou consigo mesmo, já se desconectou dessa sociedade da performance, né? Porque isso é uma questão de performance, né? Eu quero. Isso não é muita música o clipe do The Evolution do Pearl Jam, né? Porque assim, eu quero mostrar que os meus filhos são melhores, eu quero mostrar que minha casa é melhor, eu quero mostrar que meu carro é melhor. Véi, se desliga disso, cara. Se desliga. Porque assim, você não tem que. Ninguém vai te julgar. Aliás, se você se consegue desligar nisso, você vai parecer um ET, mas as pessoas falam, pô, esse cara tá desconectado, velho. E assim. Era isso aí, meu cafezinho, galera. Se desliga dessa sociedade da performance. Você não tem que provar nada pra ninguém. Tenha o seu emprego pra ter uma qualidade de vida pra você. Não pra ficar comprando gadgets que vai fazer a sua vida melhor, porque
os gadgets não vão fazer sua vida melhor. Tipo, o que vai fazer sua vida melhor é a contentação com aquilo que você tem, cara. E assim, se contentar com a vida é uma coisa que você precisa de muita terapia para chegar lá, né? Ou você precisa ser muito desligado, ou ler muitos livros, né? Eu até ia citar um livro aqui, mas eu acabei esquecendo. Depois eu cito outro livro, em outro, né? Que é mais ou menos o mesmo assunto, a continuação desse assunto. Então, isso aí, pessoal. Valeu. Eu espero que esse cafezinho tenha te ajudado em alguma coisa aí. Sei lá, tenha sido uma terapia gratuita aí. Sei lá. Valeu. Obrigado aí.